Bom, inicialmente eu gostaria de dar um bom dia a todos, mas um bom dia vibrante, né? Um bom dia mesmo, né? Bom dia! É uma satisfação muito grande estar novamente aqui em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista tem me ensinado muito. Eu vou dizer por quê. Desde 84 eu estou na Previdência Social e eu passei por vários cargos, várias atividades dentro da Previdência, né? E nos últimos anos eu faço um trabalho na auditoria médica. Nessa auditoria médica, o que acontece? São 23 gerências executivas, nós vamos a todas elas para verificar o trabalho médico-pericial, né? Para verificar a consistência de laudo, a atuação desse perito dentro da Previdência, né? Se ele está seguindo as normas, não uma auditoria punitiva, uma auditoria de parceria. E em todas as gerências executivas onde nós visitamos, normalmente o Dr. Mário Mosca, que foi bem lembrado aqui da Sociedade Paulista, e eu, havia um hiato, né? Quer dizer, tinha o corpo médico, o corpo administrativo e os advogados, né? Que eram, anteriormente, eles não tinham essa vinculação de hoje com a Advocacia Geral da União. E o que me surpreendeu em São João da Boa Vista foi o nosso querido Dr. Gama. Porque o Dr. Gama, muito antes dessa aproximação da perícia com o judiciário, com os operadores do direito, o Dr. Gama sempre esteve com a perícia médica. Então ele sinalizou para nós o caminho. Qual é o caminho? Vocês não podem se apartar do judiciário, vocês não podem se apartar da administração pública, vocês têm que estar juntos. Então eu fico muito feliz de estar presente aqui nessa inauguração do Dr. Gama, que sempre foi uma referência como um procurador dedicado, um procurador ético e sério, e que sempre andou ao lado da perícia médica, sempre ajudando, auxiliando, participando das reuniões técnicas. Então, Dr. Gama, eu gostaria de cumprimentar, em nome do senhor, todas as autoridades jurídicas aqui presentes, o nosso querido Dr. Heitor, né, que trouxe a família, ninguém melhor do que a sua família para comprovar o vínculo que o senhor tem com o judiciário e com a própria perícia médica. Gostaria de cumprimentar o Dr. Reinaldo Bíscaro pela iniciativa. São iniciativas como a do Dr. Reinaldo que mostram o divisor de águas, né? Quando você cria uma expectativa dentro da sociedade, cria uma especialidade, você tem que trazer essa discussão à tona, à baila. Não se adianta se criar uma especialidade e ela ficar apenas numa resolução do Conselho Federal. Ela tem que se apresentar dentro da sociedade, através do que o Dr. Heitor muito bem lembrou, que é o objetivo nosso, foi atendido pela fala do Dr. Heitor, né? Quando o Heitor disse, Dr. Bíscaro, cadê a relação dos peritos? Então o Dr. Bíscaro passa a ter uma responsabilidade maior. O que o Dr. Heitor vai fazer? Em todas essas situações que ele muito bem lembrou, ele vai lançar a mão desse profissional. Agora, ele quererá um selo de qualidade. Ele vai querer o quê? Um perito técnico, sério, ético, e que tenha uma formação técnica para exercer esse mistério. E aí vem a responsabilidade. Hoje é um momento de festa, de alegria. Entretanto, a diretoria, o Dr. Cássio, o Dr. Raskin, a doutora Almerida, a doutora Nelise, tem uma responsabilidade grande nesse contexto. Doutores Borja, todos eles têm. Quer dizer, eles vão ser os balizadores do judiciário para aquele perito que nós queremos que exista na sociedade. Um perito que ajude não só o operador do direito, não só a magistratura, como a administração, a fazer justiça social. Esse é que é o fundamental. E a separar o joio do trigo. A judicialização da medicina nos preocupa por demais. Estivemos por alguns meses no gabinete do secretário da Saúde. No gabinete do secretário da Saúde, o finado, querido doutor, que já está no andar de cima, o doutor Barradas, uma das colaboradoras dele era a doutora Cissa. E a doutora Cissa, ela fez um trabalho muito interessante. Quer dizer, essas situações aí, mandado de segurança, vamos liberar medicamento, o cidadão está à morte, o que faz o magistrado, sexta-feira, antes do carnaval. Bom,
o que ela fez? Ela fez um trabalho extremamente interessante. E eu falo isso porque, como eu sou médico e advogado, então eu posso falar tanto do CRM quanto da OAB. Ela fez um cruzamento entre indústria farmacêutica, indústria de materiais ortopédicos e CRM de determinados médicos e OAB. Uma coincidência muito estranha que chama atenção. Então, o que o doutor Heitor comentou, ele fez um comentário en passant, mas o que nos preocupa é essa vinculação, né? Quer dizer, então, existem verdadeiras quadrilhas aí batendo as portas do judiciário, e a perícia médica tem que estar ao lado do magistrado, mas esse perito jamais fazendo parte dessa quadrilha, esse perito sendo o elemento que vai convencer o magistrado em relação àquela determinada situação. A necessidade daquele medicamento, a doutora Cissa me mostrou uma liminar de um determinado magistrado, centenas de bufferin, que é o ácido acetil salicílico. Ela mostrou a mim e falou: Jarbas, imagina, com essa sentença desse magistrado, quantos comprimidos de aspirina poderiam ser comprados e disponibilizados para a sociedade? O que aconteceu com essa Secretaria de Saúde da Prefeitura, dessa determinada Prefeitura? Cadê o orçamento? Cadê o direito de cidadão e o dever do Estado? Será que o Estado está cumprindo adequadamente o seu dever? Ou será que ele está fazendo uma injustiça social? Então nós não podemos e não devemos aceitar, deixar de aceitar essa provocação do judiciário. Venham a nós, peritos, sejam os balizadores, nos ajudem a dar as sentenças buscando a justiça social. Vamos conceder o direito a quem tem e negar aquele que não tem. E conceder da forma mais técnica e adequada possível. Então, em relação à judicialização, o comentário seria esse. Não posso deixar de citar que está presente também entre nós aqui o Dr. Hans, que é o advogado da sociedade, né, que veio apenas prestigiar o evento, mas que é um colega que, além de médico, é advogado, né? Doutor Heitor, o senhor sabe que hoje cresce a cada dia os advogados flex, né? Os médicos e advogados, né? Então são aqueles que são advogados e médicos, os médicos e advogados, quer dizer, vira uma mescla. Então o Dr. Hans ele já está passando de médico advogado para advogado médico, quer dizer, a principal atividade dele está sendo a advocacia, o direito, né? Eu ainda estou por lado de cada medicina, ainda mantenho consultório de cardiologia, consigo atender, mas o que vai acontecer no futuro não muito distante? Nós nos tornaremos mais vinculados à área do direito. E por quê? Por quê, doutor Heitor? O nosso trabalho está vinculado à norma, aos dispositivos legais. Então, o médico que trafega nessa área de perícia médica, de medicina legal, ele acaba se aproximando do direito. E o direito é apaixonante. O direito nos conquista, o direito é exercido no dia a dia, né? Eu gostaria também de fazer menção, antes de começar aqui, ao doutor Legardé. Doutor Legardé, eu o conheci em Piracicaba. Ele é um grande oftalmologista em Piracicaba, é um colega valoroso, um colega que eu fui apresentado pelas mãos do Dr. Renato Françoso Filho, que nós temos que nos espelhar nele. Quer dizer, qual de nós que num sábado vamos deixar as nossas famílias para ir na inauguração de uma delegacia regional de São João da Boa Vista em perícia? Tem que ser o doutor Legardé. Então, gostaria de cumprimentá-lo, doutor, por essa busca pela qualidade do ato médico pericial, da perícia, de uma medicina cada vez mais adequada ao cidadão brasileiro. Eu precisaria comentar também, talvez não vai fazer parte da minha palestra, a questão da especialidade, né? Então, o que ocorre hoje? Ocorre hoje o seguinte: o doutor Alexis, vamos inverter a coisa, né? O doutor Alexis é o magistrado, e o doutor Heitor é o perito, né? Todo mundo tem que passar, é o dia do perito, né? Então ele vai passar esse dia. Doutor Alexis, o senhor magistrado, o senhor tem um caso de um indivíduo vai atravessar aqui a Avenida Riachuelo, né? Rua Riachuelo, onde nós fomos parar lá no outro campo da UFIOB, né? Rua Riachuelo, e ele é atropelado, né? E o senhor é um magistrado, né, aqui em São João, e chega esse autor alegando que estava no exercício do seu trabalho, né, com acidente de trajeto, e fazendo aí, pleiteando o quê?
um direito previdenciário, né? Um auxílio doença, um auxílio acidente ou até aposentadoria, e ele pleiteia danos, né? Ele pleiteia a própria empresa que dê a ele alguma pecúnia em relação àquela situação a que ele foi exposto, e o senhor tem um caso complexo, né? Então o cidadão teve uma fratura de fêmur, teve um trauma de baço, uma rotura de baço, fez uma laparotomia, uma esplenectomia, tem uma perda visual e ficou com alguma alteração mental. Então eu pergunto ao senhor, qual é a opção que o senhor tem? Então o senhor tem duas opções. O senhor pode segmentar esse trabalhador e pedir uma perícia para o oftalmo, uma perícia para um gastro, uma perícia para um psiquiatra, uma perícia para um neurologista. Diversas perícias, né? E aí, o que vai acontecer? Doutor Heitor, ou então o senhor nomeia o doutor Heitor. Quem é o doutor Heitor? O doutor Heitor é um especialista em medicina legal e perícia médica que, dentro do seu currículo, ele passou por todas essas especialidades e tem o conhecimento legal para estar respondendo aos quesitos, para estar atendendo ao seu pleito. Então, o que o senhor vai fazer? O senhor vai nomear o doutor Cássio, o senhor vai nomear o doutor Esborja, o doutor Constantino, o doutor Hans, ou o senhor vai nomear o doutor Heitor, que veja bem, o doutor Heitor é um pediatra, só que ele abdicou dessa especialidade e investiu na medicina legal e perícia médica. Fez um curso de especialização, se submeteu à prova e obteve o título de especialidade em medicina legal e perícia médica. Enquanto que o doutor Cássio é um profissional bem sucedido na área dele, só que ele não tem o mínimo conhecimento da lei, ele apenas é amigo do senhor. Então ele tem um vínculo de amizade com o senhor, por isso que o senhor nomeou perito judicial. Ele é meu amigo, é o que acontece hoje em algumas situações, e nós queremos que reverta. Então o que o senhor faria, doutor? O senhor nomearia quem? E digo mais, o doutor Heitor pode, ele sendo o perito daquela causa, ele solicitar pareceres de especialistas, mas o laudo é dele. O senhor vai na realidade, o senhor não vai ficar dividido, segmentado entre 5, 6 laudos. O senhor vai ter um laudo. E dentro desse laudo, o senhor vai ter pareceres de especialista. Qual seria a opção? Doutor Heitor, não tem dúvida. Então, doutor Heitor, o senhor é o perito dessa causa. E, lamentavelmente, o doutor Cássio, o senhor vai ter que fazer o quê, doutor Cássio? Estudar, fazer a especialidade, tirar o seu título, aí o senhor vai ser nomeado perito pelo doutor Alex. Então, realmente, esse é o caminho. Agora, o que o doutor Heitor lançou é o que realmente acontece, lamentavelmente. Então, esses encontros são fundamentais. Por quê? O judiciário não tem conhecimento, o operador de direito não tem conhecimento, a sociedade não tem conhecimento. Então, nós temos obrigação de levar esse conhecimento para todas essas autoridades que eventualmente necessitam desse trabalho médico pericial. Cumprimentar também aqui o nosso querido doutor Gilberto, que está um pouco sonolento, né, doutor? O senhor está chegando, o senhor deu plantão ontem, né? Essa é a vida, doutor Heitor. O senhor estava em casa repousando, doutor Gilberto. Doutor Gilberto estava na rua, numa ambulância, socorro. 4 horas da manhã ele acordou e veio para cá. Foi várias multas por excesso de velocidade, viu? Você vai ter que autuá-lo também. E talvez ele tenha sido responsável pelo atropelamento do doutor Alexis, né? Ser imputado. Em relação à defensoria pública, eu tenho uma novidade, né? Algo que ainda os colegas e nem os operadores de direito têm conhecimento. A Associação Paulista de Medicina, ela recebeu um pedido de credenciamento de peritos para a Defensoria Pública. O que aconteceu? De pronto, o presidente da casa, o doutor Florisval, que é amigo nosso da doutora Denise, falou: Defensoria Pública, você não paga nada, ninguém tem interesse nisso não, sai fora. Eu falei: não, calma, vamos conversar. Como filho de mineiro, né? Vamos conversar primeiro. Conversa, depois a gente vê se realmente é isso. E aí tivemos uma surpresa agradável, quer dizer, o responsável pela Defensoria Pública no Estado de São Paulo, ele não discute honorário. Primeiro, não é gratuito. O pagamento do perito ele vai ser remunerado. Segundo, não tem tabela. Eu falei: mas como não tem tabela, doutor? Eu falei: doutor, o trabalho de vocês têm autonomia, vocês são uma sociedade constituída, vocês vão estabelecer os honorários. Se, por exemplo, os honorários for por uma perícia X, e
e o orçamento que nós tivermos for 10x, nós vamos fazer só 10 perícias. Se for menos, nós vamos fazer mais. Então, realmente é um caminho que deva ser trilhado. Procurar a Defensoria Pública, até a doutora Denise comentou que o pai dela era o diretor do Fórum em Campinas, que tem essa necessidade também. Eu acho que cada município tem que procurar exatamente a atuação do doutor Bíscaro, né? Quer dizer, tentar envolver todos os operadores do direito, OAB, a magistratura, e tentar ver o que pode ser feito para que esse trabalho pericial seja desempenhado da forma mais adequada naquele local. Então, depois desses esclarecimentos, foi até bom eu até agradecer o doutor Bíscaro, me deixar por último, porque fica muito fácil, né? Doutor Gama deu uma aula de direito previdenciário aqui, né? Doutor Gama esgotou. O doutor Legardê, a questão ética, a questão de seriedade. O doutor Gilberto falou da medicina do trabalho, da interação entre a perícia e a medicina do trabalho. As duas caminham juntas. Vamos ter agora um congresso da ANANT em abril, vai ter o simpósio satélite de perícia médica, dada a importância, dada a vinculação da medicina do trabalho com a perícia médica, né? O próprio doutor Reinaldo, já com a posse dele, fica marcada, fica registrada, não só a presença da sociedade paulista, como da sociedade brasileira. E as duas, o que é fundamental, se fala muito em perícia, perícia, perícia. Na realidade, a perícia hoje, ela significa o quê? Não só a perícia médica, também a medicina legal, porque houve a união das duas. Então, talvez essa nomenclatura ainda exista. Medicina legal e perícias médicas. E talvez foi uma questão que foi utilizado essa nomenclatura para afagar as vaidades, né, das duas áreas, né? Então, perito queria que ficasse só perícia, medicina legal queria ficar só medicina legal. Então, põe os dois, e quem sabe com o tempo vire só uma especialidade única, como o doutor Legardê comentou, com as áreas de atuação, né? Perito criminal, perito na área civil, perito previdenciário, né? O perito securitário, talvez até um auditor, que é um ramo, é uma área de atuação extremamente tenebrosa, né? Quer dizer, o médico assistente, ele tem receio do auditor, a população, o assistido também, ele tem receio, porque eventualmente aquele auditor vai glosar procedimento, não vai interferir na autonomia do profissional quando ele solicita exame, mas alguém vai ter que albergar essa auditoria, né? E talvez seja a própria perícia médica que vá cumprir essa missão. Então, falando no tema que nos coube, né? Primeiro encontro da Sociedade Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas, pode passar, por favor? Bom, e o doutor Reinaldo é muito amigo nosso, né? Então ele trouxe um tema extremamente complexo, né? Mas nós vamos tentar discorrer e vamos ver aí com a colaboração aí do doutor Heitor, que será várias vezes, será nomeado durante a nossa fala. Por quê? Dada a importância, né? Na realidade, o nosso patrão está ali, ó, o doutor Heitor. O doutor Heitor é que é o nosso patrão, nós temos que nos submeter a ele. Ele manda prender, manda soltar, não é verdade? Não falam isso, não? E qual a grande diferença, doutor Bispo, entre o médico e o advogado? Que o médico acha que é Deus, o advogado tem certeza. Não é? Então, e o juiz mais ainda, né? Mas vamos lá. Então, a importância do laudo pericial médico na contribuição do entendimento do juízo. E uma perspectiva na aproximação entre a ciência médica e a ciência jurídica. Como que o perito, qual a forma que ele se vincula ao magistrado? Como o perito conversa, como o doutor Reinaldo conversa com o doutor Heitor? Através do laudo. Então o laudo é fundamental. Apesar de haver um vínculo de amizade entre os dois, tem que estar no laudo, porque o que está fora dos laudos não está no mundo, né? Não está no universo. Então, o laudo é esse contato entre perito, magistrado, perito, se faz através do laudo. E quem se submeteu à prova para título de especialista vai perceber por que foi tão valorado o laudo. Quer dizer, no mínimo de 6 que o colega teria que fazer para ser aprovado, o laudo valia 5. Então, o colega que fizesse o laudo, o valor total seria 10. O colega que fizesse um bom laudo, tivesse alguma atividade curricular em perícia médica, ele já estava habilitado a obter esse título de especialista, né? Então, dada a importância do laudo. Pode passar, Constantino? Então, quem é o Estado? O doutor falou muito Estado e justiça, né? É o responsável pela tutela dos bens jurídicos dos cidadãos. Quer dizer, o juiz, o magistrado, o Estado como um todo, ele está com essa tutela.
em especial de bens indisponíveis. A vida é um bem indisponível, por exemplo. Se vale aquele de uma ferramenta para exercer essa tutela, ofertando à sociedade dessa forma a plena sensação da persecução e concretização da justiça em sua acepção filosófica. Então, o que acontece na vida nossa, no dia a dia? Então, o segurado procura previdência social. Ele é segurado da previdência, ele tem um mínimo de contribuições mensais, passa pelo Dr. Alexis. Qual que é a conclusão do Dr. Alexis? O senhor está doente, mas como o Dr. Gama falou, o senhor tem que estar doente, tem que estar incapaz. E ele tem a doença, mas não tem capacidade. O Dr. Alex conclui que existe capacidade laborativa e a Previdência nega o benefício que aquele segurado se julga. Ele julga que tem direito àquele benefício. Então, a pretensão dele em relação àquele benefício foi resistida. A Previdência não entregou a ele o pleito. Então, a essa pretensão resistida, forma-se uma lide. Então, você tem o requerente, que é o segurado da Previdência, e o requerido, que é o INSS. Aí se constitui uma ação em que o Estado vai tentar arbitrar e tentar verificar qual dos dois tem direito, se é o requerente ou se é o requerido. Qual dos dois que o pleito, legalmente, ele é constituído, ele deva ser dado o pleito àquele que pleiteia aquela determinada situação. Pode passar, Constantino? Então, o direito, vinculado às ciências, quer dizer, através para atender esse pleito, para fazer a justiça, para que se instale a lide, para que o magistrado julgue aquele determinado caso em concreto, apesar de ser onipresente, não é onisciente, valendo-se de técnicas alheias à sua área de estudo e avaliando-se da ciência e de profissionais que, de qualquer forma, possam bem contribuir para o alcance do seu objetivo e da pacificação social. Esse é o objetivo, é pacificar a sociedade. Então, o direito por si só, ele não consegue pacificar a sociedade se ele não utilizar de outras ciências. Pode passar? Então, o direito reconhece como meios de prova o quê? A prova pode ser oral e material. Confissão, depoimento de partes, documentos, presunções, indícios, testemunhas e exames periciais. Laudos. Quer dizer, os laudos são um dos elementos que o direito reconhece como meio de prova. E o artigo 145 do Código Civil, o Código de Processo Civil, o que ele dispõe? Quando a prova de fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o que está disposto no artigo 421. Pode passar? Então, o que é a perícia? A perícia sensu lato, não sensu estrito a perícia médica. A perícia sensu lato é um procedimento técnico-científico realizado por um agente profissional, técnico, legalmente habilitado, destinado a informar e auxiliar uma autoridade a julgar matéria alheia à sua competência. Quem vai fazer isso é o perito. Como o Dr. Gama lembrou, no caso, a autoridade administrativa, a Previdência, delega para o perito médico do INSS algo que ele não tem competência e não tem técnica para definir. Existe doença, existe incapacidade. Da mesma forma, o doutor eleitor, quando ele não tem, ou mesmo que o tivesse, é uma matéria técnica, ele vai lançar a mão desse perito. Pode passar? O juiz nomeia o perito quando a prova de um fato necessita de um conhecimento técnico ou científico particular. Ele é sempre escolhido entre profissionais de nível superior, salvo quando a comarca não dispuser desses profissionais. O perito escreve um laudo pericial e esse será uma prova dentro daquele processo. O juiz, quando der sua sentença, junto ao final do processo, é obrigado a fundamentá-lo com provas. Delas poderá ser o laudo pericial escrito pelo perito. Poderá ser, não é obrigado, ele não está vinculado ao laudo, como já foi muito bem dito. Então, o que diz o Código de Processo Civil, o artigo 139? São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas judiciárias, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete. Então, a utilização desse laudo pericial. Por que a importância de um laudo pericial bem elaborado, tecnicamente, cientificamente? Como foi muito bem dito, o juiz pode ou não acatar o conteúdo do laudo. Então, na jurisprudência, um caso em que o magistrado entendeu por bem utilizar o laudo. Utilização de laudo pericial. Dentro do livre convencimento do juiz, fundado na convicção subjetiva de confiança na pessoa do expert, os danos foram confirmados através do laudo judicial.
Então o laudo pericial deu embasamento para a sentença do juiz, o magistrado. Pode passar. Completamente oposto, nós temos essa condição. O juiz não ficará distrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo em todo ou em parte. Isso está previsto no artigo 182. Então, o recurso de apelação criminal em que o magistrado não lançou mão daquele laudo porque entendeu que aquele laudo não atendia à expectativa dele, não atendia à busca da verdade. Então, ele pode eventualmente rejeitar, nomear outro perito para que esclareça se houve algum erro, ou material ou não, em relação à elaboração daquele laudo. Pode passar? Então, dentre as ciências das quais o direito busca amparo e auxílio, a perícia médica é um ramo da especialização da medicina que cuida de verificar fatos relacionados à saúde, integridade física, mental e vida. Então, na busca da verdade, tem que se analisar os fatos de forma científica e revestida de certezas inabaláveis. Eis o papel da perícia médica para a justiça: trazer a ela convicções incontestáveis. Quer dizer, esse é o mistério nosso, o objetivo nosso. Então, o que é perícia médica? É um ato médico ou conjunto de procedimentos técnicos atribuídos aos médicos pela legislação. Como muito bem lembrou o doutor Gama, o perito tem que ter conhecimento da matéria, da legislação da matéria que está sob juízo, está sob a elaboração daquele laudo, exige que ele tenha conhecimento legal daquele determinado fato, seja ele uma situação de um segurado previdenciário. O perito tem que ter, no mínimo, ele tem que saber o que prevê o decreto 3.048, a lei 8.213, 8.212, o que é segurado, qualidade de segurado, isenção de carência, os tipos de benefício. Então ele tem que ter esse conhecimento legal. E esse é o legalmente habilitado, quer dizer, tem que ser um médico com registro no CRM, para informar e esclarecer a autoridade sobre fato próprio de sua especificidade funcional no interesse da justiça. Pode passar? Essa é uma situação que cada vez mais está ocorrendo no nosso país. São magistrados, que eu tenho convicção que o doutor Heitor jamais fez isso e jamais o fará, mas alguns colegas do doutor Heitor têm nomeado profissionais não médicos para realizar perícia médica. Então esse é um fato que a sociedade está se debatendo tanto com o judiciário como com a própria Previdência Social. Ainda semana retrasada nós tivemos uma audiência pública em Brasília, um fórum em defesa do perito previdenciário. E nesse fórum, o deputado Manuel Júnior, que é deputado pela Paraíba, ele é o responsável por essa frente parlamentar, uma frente parlamentar em defesa do perito previdenciário. E nessa frente parlamentar nós tivemos oportunidade de nos manifestar, de fazer um protesto. Existe um projeto de lei de autoria do deputado federal Ricardo Berzoini, que por coincidência já foi ministro da Previdência, que eu privei da amizade, tivemos várias interlocuções, mas lamentavelmente agora nós estamos em polos opostos. O que prevê esse projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Berzoini? Se tirar a palavra médica, quer dizer, quando o segurado procurar a Previdência Social, ele realizará uma perícia. Quer dizer, tirando a palavra médica, qual é o objetivo? É tentar que outros profissionais que não médicos realizem a perícia médica. Então, essa vai ser uma ação que vai ser encampada pela Sociedade Brasileira de Perícia Médica e pela Associação Nacional de Médicos Peritos, que é uma entidade sindical que luta pelos interesses do perito previdenciário em particular. Então, é algo que nós não... É um fato que nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar e temos que ter o magistrado como um parceiro nessa condição. Então, algumas vezes os colegas aí dos diversos estados me ligam: olha, eu estou aqui numa perícia médica, foi nomeado um fisioterapeuta pelo juiz, o que eu faço? Eu falei: doutor, conversa com o magistrado, senta com ele, explica para ele. E nesse momento, o que eu faço? Eu largo, eu abandono? Qual é a postura? Então, inclusive nós estamos já antecipando, né? No dia 10 de novembro, nós estaremos realizando no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, na delegacia da Vila Mariana, um fórum em defesa do ato pericial. Então, a ideia é elaborar uma resolução do Conselho Federal sobre a perícia médica, pontuando essas condições e até orientando, elaborando até uma cartilha, qual o procedimento do colega.
porque tem que ter um procedimento padrão. Não adianta o doutor Alex fazer de uma forma, o doutor Reinaldo de outra. Doutor Alex, não vou fazer perícia porque não é médico. O outro, não, eu vou fazer depois, o advogado contesta. Então, tem que ter um modus operandi semelhante para todos, né? Então, perícia médica é ato médico, só médico pode realizar. Quais são os pilares da perícia médica? O chão de fábrica, né? Então, o que nós sempre, a nossa defesa, até o Gilberto estava conosco, nós tivemos 2 atividades esse mês, uma tratando da criação da Perícia Geral da União. O que seria a Perícia Geral da União? Todos os médicos peritos vinculados ao Estado brasileiro, ao governo federal, da mesma forma com que foi feito exemplarmente pela Advocacia Geral da União, formar um corpo à parte, para não haver aquelas questões de submissão, de interferência na autonomia. Então, esse perito médico ele faria um corpo de perito geral da União, perito médico geral da União, PGU. É algo que nós estamos pensando a longo prazo, mas seria interessante, porque o próprio Instituto dos Advogados Previdenciários, nós dois protocolamos na posse do ministro Garibaldi um ofício justamente nesse sentido, que o ministro seja um dos apoiadores dessa ideia de se criar a Perícia Geral da União. Com essa perícia, ele entende que como é que o perito pode ter uma vinculação administrativa com a autarquia e ele próprio dizer se tem direito ou não àquele benefício. Então, nós, mesmo entendendo que o perito não toma essa atitude, encampamos essa bandeira do Instituto dos Advogados Previdenciários politicamente para tentar conseguir essa Perícia Geral de União, que seria uma carreira de Estado, não com dedicação exclusiva, com 8 horas de trabalho, né, com salário, com o piso da FENAM, que é o piso da Federação Nacional do Médico, está próximo de R$20 mil. Esse é o nosso pleito e, quem sabe, um dia ele será atendido, né? Então, os pilares da perícia médica é o perito médico, ele no chão da fábrica, ele participando, vistoriando o ambiente de trabalho. Já que o Ministério do Trabalho não tem pernas para ir nos ambientes de trabalho, o perito estaria indo de uma forma preventiva, sinalizando para aquele empresário, para aquele médico de trabalho, olha, essa empresa tem problema, naquela linha de produção está se adoecendo muito, porque esses dados nós temos nos sistemas da Previdência. Posteriormente, se houvesse reincidência numa nova visita, o perito médico da Previdência aí sim informaria o Ministério do Trabalho que autuaria aquela empresa. Então, é uma forma do perito médico ter uma participação mais efetiva na prevenção dos riscos de acidente do trabalho. Então, o exame desse trabalhador, de preferência no próprio local de trabalho, e o estudo, a ciência. Daí a importância da academia, do colega que estava sentado aqui da Escola de Direito, porque com o passar dos anos se perdeu, né? Hoje não é a medicina legal e perícia médica não é uma disciplina obrigatória, nem nos cursos de Direito, e nos cursos de Medicina ela não é tratada da forma abrangente como deveria. Então, um outro enfoque que vai ter que ser dado é preparar essa juventude que está vindo, esses colegas que estão iniciando, que estão aí no curso de formação em Medicina, ter os conhecimentos mínimos de Medicina Legal e perícia médica, e os futuros advogados também. Pode passar. Então, a prática da perícia, como meio de prova, deve se efetuar através de procedimentos técnicos inquestionáveis. Para tal, são dadas ao perito autonomia profissional e liberdade de ação, podendo valer-se de diferentes fontes de prova, como documentos e pessoas. Agora, tem que se saber o que procura, né? Então, o perito tem que, quando ele atende aquele autor da ação, aquele segurado, ele, através do pleito, qual é o pleito dele? Ele tem uma hipertensão, e essa hipertensão ele julga que está incapaz de trabalho. Então ele tem que procurar. O que ele vai procurar na hipertensão? Ele vai procurar a cifra tensional só? Não. Então, eventualmente, pode ser um trabalhador que tenha uma pressão arterial de 14 por 10, 15 por 10, 16 por 10, mas ele tem uma atividade administrativa. Agora, se ele é um trabalhador braçal, a situação vai ser outra. Será que só a cifra tensional vai dirigir aquela perícia médica, a conclusão daquela perícia? Não. Tem que ver as lesões de órgão-alvo. Existe uma cardiopatia, existe um aumento desse coração, existe uma sobrecarga desse ventrículo. Então, ele tem que saber o que ele vai procurar. Então, o laudo dele, o exame médico pericial, ele tem que ser objetivo. Ele não pode inferir de forma subjetiva. Eu acho, quer dizer, no começo nosso, né, Alex, nós tínhamos muito isso, né?
Eu acho que isso é caso para aposentadoria. Pô, como você acha? Você tem que ter um elemento material, um elemento técnico, para que comprove, né, Constantino? Se realmente é ou não é. Né? Então, essa condição, né, essa relação perito-periciando é fundamental. Então, o perito tem que saber se comunicar com esse segurado, né? O que você tem, nada, está tudo em nome dos outros. Quer dizer, não é bem isso que o nosso querido perito queria perguntar, mas o segurado, já acostumado, né, que a todo momento estão querendo saber o que ele tem, né, o Big Brother, hoje, a nossa vida. Hein? Eu acho que é o Gilberto, viu? Olha, foi em homenagem a ele, viu? Sinta-se homenageado, viu, Gilberto? Mas é real isso? Está tudo em nome dos outros, Gilberto? Bom, então o exame médico pericial tem por finalidade o quê? Avaliação laborativa, o principal motivo do segurado que procura a Previdência e dos segurados que procuram o Judiciário, principalmente a Vara Federal, são portadores de doença e alegam que estão incapazes para o trabalho, para fins de enquadramento na situação, sendo o motivo mais frequente a habilitação, benefício por incapacidade. Pode passar? Agora, fundamental é isso, por vezes, você tem um perito excepcional. Ele examina bem, ele dialoga bem, e a relação perito-periciando se estabelece, não uma relação de confiança como na relação médico-paciente, mas de uma forma respeitosa, educada, um bom dia, uma boa tarde, um exame físico, mesmo que esteja sumário. Entretanto, esses dados não são posteriormente mencionados no laudo. Então, o que valeu aquela perícia? Para o magistrado e para a administração pública, nada. Né? Então, não basta examinar bem nem chegar a uma conclusão correta. É preciso registrar no laudo com clareza e exatidão todos os dados fundamentais e os pormenores importantes para permitir à autoridade competente que deva manuseá-lo inteirar-se dos dados do exame e conferir a conclusão emitida. Por que o perito é chamado longa-manos do juiz? Porque é como se fosse o juiz. Então, o perito, quando ele está elaborando um laudo, quando ele está realizando o exame médico pericial, ele tem que sentir como se fosse o juiz incorporado nele. Então, ele tem que até transcender a religiosidade naquele ato pericial, como se o juiz, a alma do juiz estivesse presente, incorporada, e eu vou dizer a ele, através do laudo, o que eu estou vendo. Já que ele não tem o conhecimento técnico para fazer essa avaliação, eu vou fazê-la e vou transmitir a ele. Pode passar? Então, esse documento ele é decisivo, esse laudo pericial, tanto na via administrativa, benefício previdenciário, seguro, como o doutor Gama falou, isenção de imposto de renda, liberação de procedimento e exame. Esse laudo pode transitar pela via recursal da própria Previdência Social, existe uma via de recurso administrativo, e eventualmente, se esse segurado não for atendido nem pela administração, nem pela via recursal, ele pode ingressar em juízo e o mesmo laudo vai poder estar transitando também em juízo. Daí a importância do conteúdo do laudo e da apresentação desse laudo pericial. Então tem que ter uma linguagem clara, objetiva, preencher todos os campos. Quer dizer, na perícia é muito comum, né? NDN, siglas, rigidez. Teve um laudo, que eu me lembro bem, que né, nessa missão de auditoria, né, o laudo, história e doença, conjuntivite, exame físico, conjuntivite, diagnóstico, conjuntivite, tempo de afastamento, 60 dias. Quer dizer, o colega resumiu o laudo em 3 palavras, né, 3, conjuntivite, 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 e deu um limite acima da expectativa. E aí vem para a auditoria, né? Agora, como é que você vai defender como médico um colega nessa condição? Você fica um laudo indefensável. Qual o elemento que esse colega materializou naquele laudo para conceder um benefício, para sugerir a concessão de um benefício de 60 dias? Então, daí a importância do preenchimento dos campos, mas com uma fundamentação para preencher esses campos, né? A letra, que quando existia antigamente, nas épocas áureas, nas priscas eras, né, doutor Alexis, que o laudo era manuscrito, né? Por vezes no dia da perícia, o perito, e Deus sabia o que estava escrito, depois só Deus, né? Nem o perito não sabia. Então, mas é verdade, o colega que já está até no andar de cima, quando eu comecei em Ipiranga, 15 dias, 10 dias, ele não sabia o que tinha escrito. Isso é verdade, porque quantas vezes eu era o CO, o MPS na época, médico perito supervisor, chamava o colega e falava, colega,
que você escreveu aqui? Ih, rapaz, esse dia eu estava atacado, essa letra aqui, eu não sei o que está escrito aqui. Né? Então é mais ou menos assim, ó. Um dia, meu filho, saberemos o que está escrito aí. Quer dizer, nem o filho, nem o pai, nem o magistrado, nem o doutor Gama, ninguém sabe o que está escrito ali. Ainda bem agora que o laudo é informatizado, mas aí vem a condição do copia e cola. E às vezes copia e cola um laudo que não tem nada a ver com aquele, um exame físico. Então aí vira o samba do crioulo doido, né? Uma patologia de coluna, de repente se escreve um exame mental, e aí o juiz tem que entender o que tem a coluna a ver com a parte mental, e aí vira um exercício que ele não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? Então o laudo deve traduzir um exame pericial cuidadoso, com rigorosa anotação de todos os dados semiológicos que levem ao diagnóstico de probabilidade, bem conduzido e que fundamentem a conclusão com incapacidade. Então tem que ter coerência. Então, por vezes, o colega começa um laudo dando a entender que aquele segurado não vai fazer jus àquele benefício. E no final ele sugere aposentadoria por invalidez. Quer dizer, não tem coerência nenhuma. Exame físico você não observa nada, história você não observa nada. Então tem que existir uma coerência. Se não existir essa coerência, quem solicitou aquele laudo não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, e tem qual a finalidade? Ele tem que saber qual a finalidade daquele exame, né? Se é um laudo previdenciário, se é um laudo para admissão em local de trabalho, nos regimes próprios, né? Se é um laudo de um segurado que está doente e alega estar incapaz do trabalho, tem que ter o exame clínico, quer dizer, tem que ter pôr a mão no segurado, pôr a mão no autor, examinar realmente, tem que avaliar a situação daquele examinado, analisar todos aqueles dados e fazer alguma consideração para poder justificar a conclusão que se chegou. E o principal, a conclusão, é o parecer conclusivo, né? Que é a resposta desse quesito é o principal objetivo desse laudo. Pode passar? Então, dados fundamentais, a identificação, né? A profissão, fundamental, a profissão, dependendo da profissão e dependendo da doença, vai ou não ter direito àquele benefício, aquilo que é alegado. Se está empregado ou desempregado, por vezes, a causa do afastamento não é a doença, é o desemprego. Então, a situação social do país leva aquele trabalhador que tem uma doença, que sabe que aquela doença não incapacita do trabalho, mas a partir do momento que ele foi despedido, que ele está desempregado, ele vai bater as portas da Previdência para tentar obter um benefício. Né? E fundamentar as datas técnicas, né? Que é a data do afastamento do trabalho, quando iniciou aquela doença e quando iniciou a incapacidade. Que através desses elementos vai se definir muito bem se existe ou não a pré-existência. Então, se esse segurado já ingressou na Previdência doente, se ele já ingressou na Previdência com incapacidade laboral. E aí o perito é que vai ter que fazer essa fixação para documentar e materializar o quê? Não, esse segurado já era doente, já era incapaz, ele passou a contribuir para a Previdência só para oferir um benefício. Ele não tem direito a esse benefício. E essas datas técnicas, então, fundamentais, né? Eu fiz até questão para frisar bem, a data em que as manifestações clínicas provocaram o impedimento do exercício daquela determinada atividade, a data do início da incapacidade, pode passar? E a data do início da doença, né? Quando se verificaram os primeiros sintomas, despertaram a atenção do doente ou levaram a procurar o tratamento. Então, aparentemente parece fácil, né? Mas na realidade, na prática pericial, por vezes o colega se encontra muita dificuldade em estabelecer essas datas, principalmente nos transtornos mentais, né? Quando iniciou essa doença, quando esse segurado se tornou incapaz. Então, ele tem que ter realmente um treinamento, ele tem que ter um conhecimento técnico para fazer esses devidos enquadramentos. No histórico clínico ocupacional, desde quando ele tem aquela patologia, como evoluiu, foi submetido à readaptação, o médico de trabalho tentou readaptá-lo no ambiente de trabalho, o histórico funcional e previdenciário, ele já esteve afastado do trabalho, já recebeu algum benefício previdenciário, é alguém que costumeiramente vai no ambulatório com atestados médicos, ou aquele trabalhador que nunca se afasta, que realmente quando ele se afasta é porque existe algo que demanda um afastamento. Né? Um exame físico bem objetivo, né? Sem subjetivismo, dados positivos ou negativos, se chega a um diagnóstico clínico, e aí, baseado nesse diagnóstico clínico, vem o diagnóstico da incapacidade, se está incapaz ou não. E as considerações, o raciocínio pericial, o prognóstico. Então, hipertensão arterial severa, apesar do tratamento com lesões de órgãos-alvo,
apesar da medicação que é utilizada, frente à idade do segurado, seu grau de escolaridade, não é caso de readaptação nem de reabilitação, é caso de aposentadoria por invalidez. Quer dizer, tem que haver um raciocínio e as considerações para se chegar àquela conclusão. Então a conclusão tem que ser embasada, tem que ter um embasamento técnico, né? Requisições, exames complementares. Então me lembro, colega, que o modus operandi dele qual era? Perito judicial. E nós trabalhávamos como assistentes técnicos da Previdência. O modus operandi dele, isso ele declarou por diversas vezes, né? Não só a mim, como a outros colegas. Falou, para mim, perícia é a coisa mais fácil do mundo, principalmente Ler e Dort. O que eu faço? A minha história e o meu exame físico vão se basear no quê? No resultado do ultrassom. Se o ultrassom der tendinite, o juiz já, ultrassom deu tendinite. Então eu dirijo a história para tendinite e está resolvido, a minha atividade pericial está resolvida. Quer dizer, eu já convenço o magistrado que ter tendinite, não vou ter trabalho nenhum. Então, realmente, eu acho que, até pelo custo para a Previdência dos exames complementares, tanto na área federal como na própria casa, não que a Previdência vá pagar, mas o ônus que ela leva ao sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, o colega perito tem que ter muito critério ao solicitar um exame. Da mesma forma que na medicina clínica, o exame é complementar, ele complementa, ele não pode ser o principal do exame, da avaliação médico-pericial, o exame complementar, ele vai complementar aquela avaliação. Então, requisições desnecessárias geram despesas inúteis, atrasam as conclusões e acarretam prejuízo ao examinado da instituição e à sociedade como um todo. Então, se eu tenho uma convicção daquela determinada situação, por que eu vou pedir para ficar solicitando exame a cada 6 meses? Tem colega, não, volta no seu médico assistente, pede mais ultrassom, pede mais uma ressonância. Então nós temos que tomar cuidado, porque os usos e costumes acabam nos levando a isso. E a própria medicina assistencial está caminhando para isso. O colega médico assistente, ele não tem tempo para atender. Então como é que ele não se compromete e não vai parar nas mãos do conselho? Pede exame complementar, quer dizer, ele não examina, ele fica o mínimo indispensável. Como é que é o seu nome? O que o senhor tem? Vai fazer uma ressonância. Não põe nem a mão no paciente, ele está resguardado. Então esse vício da medicina assistencial, que os planos de saúde incorporam no médico através de o que o plano de saúde quer? Ele quer volume. E o médico, para poder sobreviver, ele tem que atender por volume. É atender a demanda. São 10, 15, 20, 30 consultas por dia para receber de um plano de saúde R$40 a consulta. Então ele tem que atender dessa forma. E como é que ele lança a mão? Exame subsidiário. Então, exame complementar. Ao invés de complementar, ele se torna a base do exame médico, né? E isso é algo que nós temos que enfrentar de uma forma muito madura, porque as próprias escolas de medicina, abertas de uma forma indiscriminada em locais que não há necessidade de se instalar uma escola de medicina, através de influências políticas, elas estão formando um profissional que não tem nem residência médica. Quer dizer, a cada 100 médicos hoje formados, 50 não têm acesso à residência médica. Então, o médico que sai mal formado, se ele sai mal formado, ele não sabe solicitar um exame, ele eventualmente faz uma prova para um concurso médico, vai ser perito médico sem ser médico, porque não fez uma residência, ele não tem conhecimento técnico. Então, isso é algo que também nós vamos ter que enfrentar com maturidade. É algo que vai contaminar não só o atendimento assistencial, como a perícia médica, esse profissional mal formado. Então, essa identificação, né, da parte autora, RG, data do nascimento, situação funcional, são os erros, né? Então, por vezes, você se defronta com laudo médico, tanto na Previdência, que não existe identificação da parte autora, né? Pode passar. Desconhecimento da legislação previdenciária assistencial, é um ingresso no regime geral, se aquele segurado tem carência, tem qualidade de segurado, qual a forma de filiação, ele é autônomo, ele é facultativo, ele é empregado, qual espécie de benefício que ele está pleiteando, é um benefício por incapacidade laboral ou é um benefício assistencial? Benefício assistencial tem que ser enquadrado de uma forma, benefício por incapacidade tem que ser enquadrado de outra forma, são os erros no dia a dia do perito. Pode passar. Anamnese baseada em informações do acompanhante, por vezes o acompanhante alega que não tem condição de falar e delega para o acompanhante para esclarecer o perito o que acontece. E às vezes essa é uma forma de tentar simular uma situação, né? Então, quantas e quantas vezes entra o segurado,
o perito, por favor, o que o senhor tem, qual é o problema do senhor? Aí ele fala que não, pede para o acompanhante entrar, o acompanhante ele não fala. Mas como não fala? Não, ele não fala. Ele tem um problema de cabeça que ele não fala. Bom, então a perícia acabou aqui, porque se ele não falar, não tem como concluir o exame médico pericial. Aí, como se fosse um milagre, ele começa a falar. Então, quer dizer, é uma condição que clinicamente não dá nem para entender, né? Então, mas esse é o dia a dia do perito médico. Pode passar? É a história ocupacional. Em algumas situações, o perito desconsidera as experiências profissionais anteriores, mesmo em caso de desempregado. Desconhecimento de exigência, do gestual da atividade exercida pela autora, os conhecimentos básicos de profissiografia, esse perito não tem para elaborar o laudo. Pode passar. O exame físico pobre, não direcionado para aquela queixa do autor, ou às vezes nem tem exame físico, né, como o emblemático caso da conjuntivite. Não avalia patologias referentes a outra especialidade, não tem vinculação. E às vezes tem uma depressão, colega médico. Por isso é que é importante voltar àquela tecla, né? Como é que um fisioterapeuta pode fazer um exame médico pericial e avaliar uma tendinite? Os colegas médicos sabem que uma tendinite pode eventualmente cursar junto com um hipotireoidismo, e eventualmente o colega fisioterapeuta não tem esse conhecimento técnico. Então, como é que ele vai poder avaliar essa patologia de outra especialidade? Quer dizer, não é nem uma patologia endocrinológica que pode levar a um transtorno físico, ortopédico, e que o fisioterapeuta não tem o conhecimento que o colega médico tem, né? Os próprios transtornos mentais, né? Quantas depressões são tratadas como depressão e são hipotireoidismo? Quantas e quantas? Eu, no meu dia a dia de consultório, já vi diversas, várias. E aí você vai ver aquela face de hipotireoidismo e o colega tomando paroxetina, tomando medicamentos antidepressivos. Exames complementares supervalorizados e sem correlação com a clínica. Então, por vezes, o resultado do exame não tem correlação nenhuma com o que se observa. Então, é um exame mal feito ou um exame tendencioso, ou um exame falso, né? Que existe muita falsidade também na conclusão dos exames complementares. Desconhecimento de conceitos, de doença, do que é incapacidade, do que é invalidez, o que é uma reabilitação profissional, o que é uma readaptação à carga da empresa, o desconhecimento da importância da data do início da doença, da data do início da incapacidade, da aposentadoria, a falta de definição. Então, existem casos na Previdência que o segurado está 10 anos recebendo benefício. Imagine, será que em 10 anos não dá para se concluir se é caso de aposentadoria, se é caso de retorno ao trabalho, ou se é para encaminhar para a reabilitação profissional? Quer dizer, no máximo 2 anos tem que definir. Então, esses benefícios de longa duração, essa falta de definição prejudicam a sociedade, né? E onera o sistema, né? O próprio sistema previdenciário fica onerado com isso. Não solicitação de exames necessários. Por vezes o colega faz o contrário. Ele solicita, alguns solicitam quando não necessitam e outros deixam de solicitar quando deveria ser solicitado. Pode passar? Oi? Prazos curtos e entidades mórbidas de longa duração. Então, o cidadão com neoplasia, com metástase, o colega fixa um tempo de provável de afastamento de 60 a 90 dias, quando já seria o caso até no exame inicial de ser aposentado por invalidez, tendo em vista a repercussão. E prazos longos em entidades mórbidas de curta e média duração. Tem casos de depressão que está afastado há 2, 3 anos. Quer dizer, quando se sabe que a própria atividade laboral é um tratamento para determinados casos de depressão. Conclusão baseada em elementos subjetivos, ou eu acho, não, esse caso é de aposentadoria, esse caso é de alta. Então, rotulam os casos e independentemente das pessoas. Então, fica rotulado já. Caso de hipertensão com tal idade é aposentadoria. Então, através de elementos subjetivos apenas, sem nenhuma objetividade. A maioria dos laudos resume-se a resposta aos quesitos, sim, não tem fundamentação na resposta àquele quesito. Respostas monossilábicas sem fundamentação, erro mais comum nessa resposta aos quesitos que são determinados ou pelo magistrado ou pelas partes. Então, só para reforçar, né, o que o nosso querido doutor Heitor já falou, o Código de Ética Médica foi revisto. Na realidade, o código que o doutor Heitor apresentou é o de 88. Nós já temos esse aqui, que é o de 2009, né?
E em relação à perícia não houve grandes mudanças, então tudo aquilo que ele trouxe está valendo, mas em algumas áreas houve mudança no código, né? Publicado no Diário Oficial de setembro de 2009, pode passar. Então, em relação ao Código de Ética Médica e laudo pericial, fundamental, o artigo 80, é vedado ao médico expedir documento sem ter praticado ato profissional que justifique, ou que seja tendencioso ou que não corresponde à verdade. Então, o laudo pericial, o colega pode ser enquadrado perfeitamente nesse artigo 80. Ainda existe o capítulo referente à auditoria médica e perícia. É vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. O colega, não é absurdo, isso não existe. Então, vou contar um caso recente. Colega nosso, perito previdenciário, o segurado estava internado no hospital, na UTI. O que o colega fez? O colega telefonou para o hospital, fulano está internado aí na UTI, tá? Qual o diagnóstico? Falou com outro médico, né? O outro médico deu o diagnóstico, ele anotou no laudo, sem ter ido ao hospital. Só que ele transcreveu esse exame 2 dias depois. O que aconteceu? O paciente morreu nesse interim entre a ligação dessa colega para o médico da UTI e a elaboração do laudo. Nesse intervalo de tempo, o segurado faleceu. O que o familiar foi saber o resultado, foi comunicar, falou, não, a médica esteve no hospital e elaborou o laudo pericial, está aqui a conclusão. Aí o familiar tem acesso, né? Outro dado também, que o familiar do segurado, o próprio segurado, tem acesso ao conteúdo do laudo, né? É dele aquilo, da mesma forma que o prontuário médico é do paciente. Quando tiver acesso àquele laudo, isso aqui é falso. Quer dizer, uma família mais esclarecida, né? Aí nem conversaram com a gerente executiva, já foram para a Polícia Federal. Falsidade ideológica, essa colega está respondendo processo criminal, administrativo, no Conselho Regional, justamente por conta de algo até na cabeça dela e na cabeça de alguns colegas simples, né? Telefonou, e aí qual era a prova material que ela deveria para se defender? Cadê o ticket do estacionamento? Cadê o filme que a senhora entrou na UTI? Cadê o médico da UTI testemunhando que a senhora conversou com ele? Quer dizer, não existia nenhum elemento material e a colega está tendo muita dificuldade, acredito que não vai ter como se defender, né? Assinar laudos sem ter realizado pessoalmente o exame. Bom, pode passar, Constantino. A emissão de laudo médico especializado pelo perito balizará o solicitante para não negar o que é legítimo, nem conceder o que não é devido. Esse é o principal objetivo ao fazer justiça social. Não quero que os peritos nossos, nem os da Previdência, nem os peritos judiciais, cheguem a essa conclusão, né? Então, nosso colega perito, o médico assistente e o segurado ou periciante, né? Eu acho que a senhora não está em condições para o trabalho. O 100% de incapacidade só se admite com o rigor mortis. Então, acredito que esse deva ser um paradigma, né? Quer dizer, conceder o que é devido e negar aquilo que é indevido, né? Mas a rigidez é fundamental. Até porque, se o colega, existe muita divergência, em todo local que nós vamos conversar, existe essa questão. Doutor, como é que a Previdência negou e o doutor Heitor concedeu? Como é que o doutor Alexis nega um benefício e bate no judiciário e o judiciário concede? Naturalmente que o magistrado tem o livre convencimento, desde que seja fundamentado. E ele pode fundamentar a sua decisão em elementos que o doutor Alexis não pode fundamentar. Então ele pode, na questão social, ele pode levar em conta vários outros elementos que o perito não pode. O perito está restrito à lei, à regulamentação, à norma. Então, por vezes, o perito é mal visto na sociedade justamente por essa condição. Mas cabe a nós, sociedade, o quê? Cada vez mais orientarmos, sugerirmos e participarmos das perícias judiciais nas causas previdenciárias como assistentes técnicos, porque não se admite uma mudança tão radical. Existem cidades em que quase que 100% das decisões administrativas são reformadas no judiciário, porque não existe a figura do assistente técnico. E essa vinculação entre o assistente técnico da Previdência e o perito judicial é fundamental,
porque por vezes o perito judicial não tem o conhecimento da legislação previdenciária como deveria ter. Então esse alinhamento é fundamental, porque o que vai acontecer? Como a secretária executiva da Previdência, a Lisete Perchon, me falou há 15 dias, Jarbas, a sociedade paulista, a sociedade brasileira tem que fazer alguma coisa. A fila da Previdência está indo para o Judiciário. Então vocês têm que chegar a um acordo. Ou vocês concedem e mantêm a concessão, ou então vocês negam e digam por que negaram, para que o perito judicial mantenha a decisão. Vocês não são todos médicos? Era administrativa. Ela pergunta, vocês não são médicos, como é que vocês não se entendem? Eu falei, não, autonomia, não, vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês têm que fazer curso de especialização, essa especialidade sua é muito bem-vinda por causa disso. Eu acho que para o futuro nós devemos até ser um pré-requisito no concurso da Previdência que o médico, o perito seja especialista, no judiciário que eles façam a mesma coisa. E aí vem a outra questão, doutor Gilberto, que também toda vez é a mesma história. Por que o doutor Alexis dá alta e o doutor Cássio, o médico do trabalho da empresa, não aceita? Não é o mesmo segurado? Não é a mesma doença? Por que o entendimento é tão diferente? Então, são situações que nós temos que enfrentar. Hoje nós não temos resposta para isso e nem solução. Talvez seria fazer uma junta médica nesses casos? Talvez seja. Senta o médico do trabalho, senta o perito, senta o segurado e vamos discutir o caso em concreto. Vamos ver o que é possível fazer. Por quê? Porque o que está acontecendo nessa condição é injustiça social. Esse segurado está com alta da Previdência e não consegue retornar ao trabalho, né? Então, a ciência médica e a justiça, através da perícia médica, com ciência e com técnica, desembocarão na justiça social. Só para título de esclarecimento, né? O título de especialista em medicina legal e perícias médicas, ele foi conseguido a duras penas, depois de longos anos de negociação com a medicina legal, com a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Comissão Mista de Especialidade, que aí compõe a Comissão Mista, a Comissão Nacional de Residência Médica, a Federação Nacional dos Médicos, e a grande data que nós jamais podemos esquecer como peritos é o dia 1º de agosto de 2011, porque tem duas datas de 2011 que nos confundem, e uma é o dia da mentira, né, que é o dia 1º de abril. No dia 1º de abril foi constituída a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. Então foi o dia 1º de abril, dia da mentira, mas foi uma verdade. E em cima dela saiu essa resolução 973 no dia 1º de agosto de 2011, ou seja, 7 meses depois, né? Depois de 7 meses de constituída a associação, foi publicada a resolução 1973. Ela reconhece aí no seu artigo 4, né, no seu inciso 4, titulações e certificações de especialidade médica. Título de especialista em medicina legal e perícia médica prevê a formação de 3 anos, Comissão Nacional de Residência Médica. Se o colega fizer a residência médica em medicina legal e perícia médica, ele pode se habilitar a fazer a prova, ou ele, através de comprovando tempo de atuação, o dobro do tempo de residência. Então, se a residência exige 3 anos, se ele comprovar que tem 6 anos atuando na área, ele pode submeter a um concurso que é patrocinado por um convênio entre a Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Eu aqui da plateia, eu vejo um colega, o doutor Esborja, né, que foi aprovado, foi aqui em Fortaleza, né? Não sei se tem alguém que foi aprovado em São Paulo, que já houve 2 concursos. São Paulo, então, quer dizer, são vários, né? Só para provocar, só tem um, mas tem vários aí. Tá? Então, eu queria parabenizar vocês, que vocês estão no caminho certo, viu? O doutor Bisca também. Então, eu acredito que não seja. Então, nós não podemos também, nós temos que ter cuidado. Porque, por exemplo, o doutor Heitor vai sair daqui hoje super tranquilo. Já tem perito para o Brasil inteiro? Não tem. Nós somos em quanto? Eu acho que são em 500. Então, é algo que vai ter que ser criado e construído ao longo dos tempos. Eu acredito que em 20 anos a gente consiga. Quando o doutor Heitor, quando os seus pares forem nomear um perito, ele só vai escolher um, mas hoje não vai ter como ainda. Porque nós não temos massa crítica, não temos volume ainda. Mas esperamos um dia chegar a ter. E mesmo assim, doutor Bispo, cabe ao senhor
remeter para o doutor Heitor quais são os especialistas daqui, né? Os atuais, eu tenho certeza que existirão futuros especialistas também. Quer dizer, sempre está atualizando o rol de especialistas para que ele possa lançar a mão na indicação do período, né? Pode passar. Então, a sociedade, o que a sociedade brasileira tem feito? Quer dizer, hoje praticamente quase todos os estados da federação nós temos a regional. Agora, no dia 7 e 8 de dezembro, nós vamos inaugurar a região do Piauí, regional do Piauí que estava faltando, né? E as outras, Mato Grosso já foi, quer dizer, praticamente todas as regionais, todos os estados já foram contemplados com as regionais. E é fundamental não só essa capilarização, mas essa daqui é mais importante ainda, que é a capilarização de uma região dentro do estado. Porque você não consegue agregar todo mundo em estados como o estado de São Paulo. Então a ideia é justamente essa, criar as delegacias. Já foi criada de São José, o doutor Constantino, que é o coordenador das delegacias, né? São José, Ribeirão, Campinas, São João, Piracicaba, parece que tem Santos por vir, né? Santos, Marília, Prudente. Então a ideia é essa, né? É para aproximar cada vez mais a sociedade do perito, né? E dos operadores do direito daquela região. Pode passar, Constantino? Então, para finalizar, convidar todos para o fórum em defesa do ato médico pericial, que será realizado no auditório do CREMESP da Vila Mariana no dia 10 de novembro de 2012. Qual o objetivo desse fórum? Sair a Carta de São Paulo. O que vai trazer a Carta de São Paulo? Quais as dificuldades do perito em São Paulo? O que o perito espera do Conselho Federal, do Conselho Regional em relação ao exercício da sua atividade? Aí cada estado vai realizar o seu fórum e no ano de 2013 nós vamos fazer um fórum nacional. Em cima desse fórum nacional, tirar uma resolução em perícia médica. Então agradecer a paciência de vocês aí, agradecer mais uma vez o doutor Bíscaro pelo convite, agradecer aí a participação até o final do doutor Heitor, do doutor Legardê, do nosso representante aqui da nossa gloriosa Polícia Militar, né, de todos os colegas peritos aí que estão presentes, e convidá-los aí para um almoço, que eu não sei quem vai pagar, não sei onde vai ser, eu só sei que está nas mãos do doutor Bíscaro. Então, doutor Bíscaro, é o doutor Alexis, então ele já repassou a competência. Então, doutor Alexis é que é o diretor científico. Então já sabemos até que o prato é carneiro, mas tem vários pratos. Se fizer mal, depois vocês passam lá o Meprazol. O Meprazol. Mas aí homenagear aqui na pessoa do Cássio, que é aqui da vizinha Espírito Santo Pinhal, os colegas que vieram das outras cidades aqui, que façam os mesmos nos seus municípios, né? Sempre dentro da hierarquia, né? Através do doutor Reinaldo, que é o delegado da regional, mas procurar um contato com o escritório, com o fórum, com o magistrado, eu acho que é fundamental. E daí até acho que o vínculo com o doutor Bíscaro, com o doutor Heitor, para que essa boa nova aí da especialidade seja propagada aí para os municípios vizinhos, né? E que a perícia médica cada vez mais se consolide dentro do universo das especialidades médicas. Eu acredito, ontem eu estava vendo, não sei se os colegas já receberam aí o jornalzinho do conselho desse mês, ele dá lá o rol dos especialistas do estado, né? Eu até não imaginava que tinha, mas já tem lá quase 50, né? Desse último concurso, talvez eles ainda nem atualizaram, porque cada vez vai aumentar mais o número de especialistas. Eu acredito que a curto e médio prazo, nós seremos uma das maiores especialidades médicas do Brasil. Se nós formos imaginar o universo de peritos da Previdência, são por volta de 5 mil, o universo de peritos nos regimes próprios, nos estados e nos municípios, mais 5 mil, e os assistentes técnicos e peritos judiciais, hoje, em atuação no Brasil, nós temos por volta de 15 mil médicos peritos, aí contando os assistentes técnicos, os peritos judiciais e os funcionários. Então, qual a especialidade que tem um volume desse a nível Brasil? Então, quem está investindo na área, que é jovem, está indo por um caminho que eu acho um dos melhores dentro da medicina como ciência e como exercício profissional, porque não existe ainda aquela vinculação a convênios, não existe medicina, não existe perícia de grupo ainda, né?
Então, a nossa defesa qual é? A autonomia do próprio profissional está arbitrando os seus valores, né? Valores de acordo com a sociedade, mas eu vejo com bons olhos e vejo com expectativa muito positiva, não só a especialidade, como a formação desses especialistas para que façam esse trabalho junto à justiça, aos operadores do direito e à administração pública. Muito obrigado a todos e um excelente final de semana.